Livro de Esdras. Livro de Esdras, capítulo 3. Livro de Esdras, capítulo 3. Quem foi encontrando, dá glória a Deus aí. Versículo 1. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e os filhos de seus irmãos sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos edificaram o altar de Deus de Israel, para sobre ele oferecer holocaustos, mas como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Irmão, deixa aberta aí a sua Bíblia, que eu vou estar falando alguns versículos com vocês, que é muito importante. Nós podemos ver aqui uma coisa muito interessante acontecendo. O povo está voltando da sua terra, do exílio, e aqui agora eles vão reconstruir o templo que havia sido destruído. Agora, junto com a antiga geração, há uma nova geração junto. E eles estão voltando de uma terra, agora eles estão se unindo, porque eles estavam em lugar, Babilônia, que não era o lugar que Deus tinha para eles. Vale entender que dizem alguns estudiosos que alguns judeus não quiseram acompanhá-los. Porém, os que saíram desta terra foram para a terra onde é chamada Jerusalém. Eles se uniram, porque eles estavam no mesmo propósito. Fala comigo, eles se uniram, porque estavam no mesmo propósito. Quando não está no mesmo propósito, não tem como caminhar. Amós 3,3, como andarão dois juntos, se não há comunhão? Jamais um lar, jamais alguém, ou algo da sua vida vai dar certo, se não anda junto. Se não tem propósito, ou anda no mesmo propósito. Aqui você pode ver, ajuntou o povo como um só homem, ou seja, todo mundo junto. Chega de divisão. Agora nós estamos no propósito, lugar certo, aonde Deus quer, aonde Deus falou. Quando nós estamos no lugar aonde Deus não quer, não adianta. Às vezes as pessoas acham que mudando para cá, para lá, para cá, o problema não. Quando eles entendem o que Deus tem, quando eles entendem o que Deus quer, eles se juntam, eles se unem, ou seja, há propósito. E qual era o propósito? Reconstruir o que estava destruído. O que estava destruído? O templo. Não existia mais o templo, era só ruínas, não tinha mais nada. Só que este povo, eles estavam, principalmente a geração anterior, os mais velhos, eles não estavam felizes, eles não estavam contentes. Mas só que é interessante que nós lemos o versículo 2, nós vamos ver que antes deles lançarem os alicerces do templo, que é a base, é a sustentação do templo que seria reconstruído, eles fizeram algo muito interessante. Me pergunto o quê? O altar de sacrifício. Primeiro vamos restaurar o altar, depois vamos levantar o templo. Não adianta levantar o templo, não adianta edificar alguma coisa se o altar está quebrado, se o lugar de adoração, o lugar de sacrifício, ele não existe, não tem. Olha que interessante. Primeiro vamos restaurar o espiritual. Primeiro vamos restaurar o que está destruído, que é o espiritual dentro do templo. Presta atenção. Primeira coisa, só vai dar certo, chamado família, seu casamento, seu lar, quando estão no mesmo propósito. Este é o primeiro, andar junto, grudado, num só propósito.
Segundo, restaurar o altar. Diga comigo, restaurar o altar. Quando se não restaura o altar, que é o lugar de sacrifício, o lugar de oração, o lugar de entrega, o lugar de busca, não tem como. Eles entenderam, o altar está quebrado, o altar destruído. Muitas vezes buscamos as coisas da terra, muitas vezes buscamos aquilo que para nós achamos, se eu resolver meu problema financeiro, se eu resolver meu problema material, se eu resolver o meu problema profissional, está tudo resolvido. Não, aqui eles falam, vamos edificar o altar, porque o altar é lugar de culto. O que está faltando aqui na igreja é culto. O que está faltando no templo é culto. O que pode estar faltando na tua casa é culto, porque a tua casa é a primeira igreja. Diga comigo, a minha casa, o meu lar é a primeira igreja. Então eles começam a restaurar o que? O altar, para oferecer sacrifícios. E é uma das coisas que mais falta dentro de casa. Às vezes o altar já está destruído. O altar, o que é? Simboliza o espiritual. Não tem oração, não tem propósito, não tem busca, não tem bênção, não tem momento de devocional com Deus. Altar quebrado. Pode, se você conquistar tudo, mas se o altar estiver quebrado, nada vai acontecer, nada de bom vai vir. Tudo que vier não vai ser excelente. Só passa tudo ser excelente quando o altar está restaurado. Então preste bem atenção que eu quero dizer para você nesta manhã. Primeira coisa, Deus está trazendo comunhão onde não tem. Deus está juntando onde está espalhado. Segunda coisa, Deus está restaurando o altar da comunhão dentro da sua casa. Aonde não tinha adoração, vai passar a ter adoração. Aonde não tinha louvor, vai passar a ter louvor. Começa a levantar a tua mão e dizer assim, em nome de Jesus: o altar que está quebrado vai ser restaurado em nome de Jesus. Este povo era um povo que muitos desses estavam decepcionados. Diga comigo, decepcionado, porque eles chegaram, eles começaram a lembrar como era antes o templo, como era antes aquele lugar que eles serviam. O antes não existia mais. O antes não tinha mais como voltar, mas eles ficavam com os olhos aonde? No antes. E muitos estão assim, vivendo desse jeito. A sua vida, ele está vivendo como antes. Antes era assim, antes era desse jeito, mas agora, e muitos querem trazer o antes para hoje, mas não é isso que Deus vai nos ensinar nesta manhã. O que ele estava querendo, este povo, é o que muitas pessoas querem, é trazer aquilo que um dia já foi embora. Não existe mais, não tem como. Ficamos olhando somente para aquilo que acabou, em vez de buscar a restauração. Nós estamos vendo aqui uma geração, estes homens, os sacerdotes, eles estavam tristes, porque eles não sabiam que as coisas não seriam mais como era antes. Não era como o ouro, não tinha mais prata, não tinha mais aquela beleza, não tinha mais, não seria mais. E o número de judeus que tinha sobrado daquela geração era somente 60 mil. Somente 60 mil não voltam todos. Então era uma geração menor, não era uma geração tão grande. E nós começamos às vezes a olhar para aquilo que nós éramos antes. Como foi minha vida antes, como aconteceu antes. Antes era assim. E tem pessoas que estão desse jeito, vivendo somente pensando no ontem. Mas Deus está trazendo hoje você para uma realidade, que algo vai ser muito melhor do que antes na tua vida. Não, você não está entendendo. Deus está dizendo que vai ser algo muito melhor para a tua vida, que vai ser o hoje. Quem está aqui comigo, dá glória a Deus. Só que nós muitas vezes ficamos concentrando naquilo que não é para concentrar. Opa, apóstolos, eu não estou entendendo. Me explica para mim. O que eles estavam concentrados, aqueles sacerdotes, os velhos, eles estavam concentrados no antes, o que quebrou, o que sobrou, o que restou. Eles não estão olhando para o futuro. Existem pessoas que estão sofrendo por excesso do passado. E muitas pessoas hoje, infelizmente, sofrem de doenças da alma, doenças chamadas como depressão, crise de ansiedade e assim por diante, por excesso do antes. O antes que não existe mais, o antes que não volta mais, mas fica chorando por aquilo que acabou. Mas não é isso que Deus está querendo na vida deles.
Deus está chamando ele, como chamou no livro de profeta Ageu, do capítulo 2, do capítulo 1 e 2. No 1, Deus está dizendo para eles: ei, o que está acontecendo com vocês? Lembra como vocês eram antes? Vocês lembram como vocês eram antes? E agora? Como que vocês são? Vamos, gente, trabalha, vamos lá. Se não tem ouro, não tem prata, vai na floresta, pega madeira, pega o que tem, mas não fique desse jeito. Trabalhe. Ficar parado, chorando pelo antes, não resolve. Agora, Deus está dizendo assim: uma coisa foi embora, destruiu, não existe. Mas Deus está dizendo: mas a promessa não foi destruída, a promessa está de pé. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Diga comigo: a promessa está de pé. E muitas vezes nós ficamos nos concentrando no que sobrou. O que sobrou? O que restou? Queremos buscar algo que foi antes. Então este povo aqui, que estão retornando de um exílio, estão voltando de uma situação que para eles era sofrimento. E quando eles voltam para Jerusalém, vamos voltar para Jerusalém. E quando eles chegam, eles deparam somente com o quê? Montões. Destruição. Porque se a destruição do templo ele veio, foi por uma geração passada que pecou contra o Senhor. E veio o resultado. Agora Deus está querendo restaurar, Deus está querendo trazer de novo. Só que a última fotografia que eles têm na mente é o quê? É a última glória que eles viram. Então por isso, muita gente está sofrendo, porque a última coisa que ele tem na sua mente imprimido, ou uma fotografia, ou que a sua mente fotografou no passado, é aquilo que eu vivi antes. Ele está lá no antes. Era assim antes, o emprego era assim antes, a minha vida estava desse jeito antes, e por isso a vida não anda, não vai. E estes mais novos, quando nós começamos a ler, eles se juntam, voltam a minoria, não volta a maioria. Tem pouca gente, não importa, o que importa é Deus conosco. Se não tem mais aqueles que andavam conosco, mas ainda tem Deus. Sabe o que acontece? Me pergunte o quê? O que acontece é que nós ficamos olhando para quem um dia estava e não está mais, e ficamos pensando assim: antes era melhor, porque antes eu tinha mais assim, eu tinha mais pessoas, mais amigos, mais pessoas. Mas Deus está dizendo: você vai vencer com o que você tem. Você vai vencer com o que sobrou. O que sobrou não é resto, o que sobrou não é retalho. Deus está dizendo para você: é deste pouco que eu vou transformar em muito na tua vida. É deste pouco que ficou eu sinto Deus, eu vou voar. Deus está dizendo: é este pouco que ficou até hoje que nós estamos aqui chegando quase ao final de ano, e você está olhando para o que ficou lá atrás. Deus está dizendo: chega, é tempo de restauração. Vamos lá, gente, vamos levantar o altar. É levantar o altar. O diabo não quer que você levante o altar e diga: Senhor, tudo bem, as coisas acabaram de um jeito que eu não queria, mas Senhor, eu vou começar a buscar. A primeira coisa é levantar o altar, Senhor. Aleluia. O que estava acontecendo, fala assim comigo, não era igual. Então preste atenção. Se não era igual, Deus queria ensinar alguma coisa. Tem coisas que nós sempre buscamos igual o que foi ontem. Sim ou não? Hoje eu tenho 58 anos, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Com cabelo, do certo. Agora veja, eu não tenho como eu buscar o Florival de 28 anos atrás. Acabou. A bispa fala assim: eu não queria votar há 28 anos atrás.
Eu prefiro agora. Por quê? Porque agora estamos mais maduros, principalmente espiritualmente e emocionalmente. Quando nós estamos maduros emocionalmente, é terrível. É terrível, fazemos coisas que não devemos. E este povo aqui, principalmente a geração antiga, eles estavam tristes pelo que eles estavam vendo e sabiam que aquilo que eles estavam vendo não seria mais igual quando eles contemplaram, eles viram, quando o templo foi levantado, aquela glória que desceu, aqueles utensílios que tinha no templo, ouro, prata, bronze, estavam dizendo que não ia haver mais, só que Deus queria reformar eles. Deus queria mudar algo neles. Eles queriam aquilo lá. Se Deus não fizer igual era antes, eu não vou ser feliz. Não, Deus não ia fazer igual era antes, mas eles iam ser mais felizes. Você não está entendendo? Vou falar de novo. Pode ser que você entrou aqui hoje pensando assim: se Deus não fizer na minha vida o que Ele fez há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, em 2022, em 2020, eu não vou ser feliz. Mas não era isso que Deus ia fazer. Não era isso. Aqui eles querem do jeito deles. Se Deus não vai fazer, eu não vou ser feliz. Só que Deus estava ensinando que eles estavam recomeçando. E recomeço é mais difícil que começo. Porque o começo, você está olhando para o futuro, você não tem nada para trás. Mas o recomeço te faz olhar para trás. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Qualquer coisa que dá errado, já começamos a sentir: ai, vai voltar, vai acontecer de novo. Então o recomeço nos causa esses medos. O recomeço, infelizmente, nos faz muito olhar para as derrotas lá de trás. Esse é o recomeço. O começo é novo, está começando. Lembra quando se casa? Tudo novo, casa nova, tudo novo, tudo maravilhoso, está tudo muito bom. Mas recomeço é recomeçar tudo. Porque se está recomeçando, porque algo deu errado, algo foi destruído. Então aqui eles vão recomeçar algo que para eles está acabado. Só que tem uma coisa: enquanto eles estavam restaurando o altar do Senhor, Deus estava lá neles. Deus estava com eles. Vou falar com você de novo. Enquanto você está aqui hoje pensando que você está sozinho, Deus está dizendo: eu já cheguei primeiro nesta causa. Só que nós vivemos numa decepção, pensando que não vai ser mais igual. Agora veja no versículo 3: firmar o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, oferecendo sobre eles o holocausto ao Senhor de manhã, à tarde e à noite. Olha que interessante. Olha o que eles estão aqui dizendo. Olha só que interessante o versículo 3. Eles firmaram o altar, mas na segunda parte está dizendo: estavam sob o terror dos povos. Eles estavam dizendo assim: será que vai voltar de novo? Meu Deus, estou com medo. Está trabalhando, Deus está restaurando, mas você está olhando para trás. Ai, estou com medo. Ai, estou com medo. Não é assim que acontece às vezes conosco? Eles estavam sob o terror do passado, terror da Babilônia. Eles estavam sob o terror do que algo que aconteceu. Meu irmão, pode ser que você entrou aqui hoje com o terror do ontem. Meu Deus, eu sinto a presença do Senhor. Pode ser que você entrou aqui hoje com o terror de algo na tua vida que foi tão cruel, que mexeu com você, que tentou destruir você, tentou acabar com você. E por isso eles estavam dizendo: vamos fazer o altar, tá bom? Mas é como se olho na frente e o olho aqui atrás. Estou trabalhando, mas ao mesmo tempo estou com medo. Ai, será que vai dar errado? Será que vai acontecer?
Só que Deus já havia levantado o profeta Ageu para dizer. Quem conhece Ageu 1, depois você vai ver o 2, Ageu começa a falar. Lembra quando vocês saíram da terra do Egito? Lembro. Então, o mesmo Deus que tirou você da terra do Egito está dizendo para você hoje: trabalhe. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Quando Deus ele fala: tirei vocês da terra do Egito, me pergunte o quê? Deus está dizendo assim: o mesmo Deus que foi ontem na vida de vocês vai ser o mesmo hoje na vida de vocês. Ele não mudou. Lembra que o bispo Robson disse aqui que Hebreus e Malaquias capítulo 3 versículo 6 fala: eu sou Deus e não mudo. Então Deus está dizendo assim: vocês estão debaixo de um terror, achando que eu vos abandonei. Não vos abandonei. Eu estou aqui dizendo: eu estou lançando fora este terror chamado passado. Vamos entrar para o próximo ano dando glória a Deus e aleluia. Não, próximo ano não, agora é este momento. Não vamos esperar 2024. Deus está dizendo para mim e para você: ei, esse terror, eu estou lembrando vocês. Eu tirei vocês do Egito, aquilo que eu falei eu cumpri, então eu vou fazer de novo. Levanta a tua mão, por favor. Só quem está entendendo aqui fala assim: o mesmo Deus do ontem é o Deus do hoje da minha vida. Fala assim: Deus está me falando que Ele tem promessa na minha vida ainda assim. Quem crê, dá um glória a Deus, aleluia para o Senhor. Veja, no versículo 6 diz: desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer o holocausto ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo. Mas olha o versículo 7: porém deram, pois, o dinheiro aos pedreiros, os carpinteiros, como também comida, bebida, azeite, sidônios e tírios, para trazer o livro de madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei de Israel. Primeiro restaurou o altar. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro a justiça, o Senhor e a justiça, e depois eu vou acrescentar. Buscar primeiro o Senhor, buscar primeiro o seu reino e sua justiça, depois eu vou acrescentar. Restaurar o altar. Queremos primeiro a provisão, queremos primeiro a restauração financeira, queremos primeiro a restauração profissional, queremos primeiro a restauração profissional, queremos primeiro comprar, adquirir, vencer, vitória. Deus é o Deus de vitória. Só que aqui está dizendo: está faltando culto. Está faltando culto. Está faltando culto na sua casa. Está faltando oração lá no templo. Está faltando levantar um clamor lá no templo. Aí depois disso, depois que eles fizeram isso, olha o que acontece no versículo 7. Começa a chegar a provisão. O que eles precisavam para levantar o templo começou a chegar. Levante a sua mão e fala assim comigo: primeiro o Senhor, depois Deus vai fazer o que eu preciso. Vamos falar de novo? Primeiro o Senhor, depois o Senhor vai fazer o que eu preciso. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, não aconteceu nada, então adore, que daqui a pouco vai chegar o que você precisa. Fala assim para ele: sabe por que vai chegar? Porque Deus é dono. Minha é prata, meu é ouro. Ele é dono, Ele é Senhor, Ele está acima de tudo. Quem está aqui comigo? Só que aqui está nos ensinando que este povo, eles precisavam primeiro restaurar o altar, se ajuntar, restaurar o altar. Em seguida veio a provisão, veio os materiais para a construção. Meu irmão, depois deste culto, prepare-se para as boas notícias. Prepare-se para as boas notícias na tua vida, porque aqui vai nos ensinar no versículo 11: cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor,
por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com um grito de alegria. Irmão, olha que interessante, aqui no versículo 11, eles estão fazendo o quê? Fala assim comigo, cantando. Fala assim, louvando a Deus. Irmão, eles não estavam vendo o templo com as paredes, eles não estavam vendo o templo já com o piso, eles estavam num lugar que é onde só tinha alicerce. Alicerce e altar. O que eles estavam com saudade era um lugar de adoração, um lugar de buscar a Deus. Para eles não importavam se tinha parede, se tinha ouro, se tinha prata, se tinha alguma coisa, se tinha minoria. Para eles, só de eles enxergarem, meu Deus. Para quem aqui é construtor sabe que é um alicerce, né, Bispo Robson? O que mais você faz, né? Só falta ser construtor. Mas eles olharam, eles começaram a pular, cantar em cima do alicerce. Fala assim comigo, em cima do alicerce. Eles estavam felizes porque eles começaram a ver nascer aquilo que para eles tinham acabado, o templo. O alicerce estava dizendo, vem coisa nova. O alicerce está dizendo, vai vir, vai chegar, está nascendo, é novo para a tua vida que está chegando aí. Só que aqui nós vamos ver no versículo 12, nós vamos ver os mais antigos, os mais velhos, vai dizer assim, que tinham visto o primeiro templo. O choro que vocês estão vendo aqui, não é choro de alegria, é choro de tristeza. Eles estavam chorando, porque eles estavam dizendo, poxa vida, minha vida não era assim. Meu Deus, antes o templo tinha ouro, tinha prata, tinha muitos, mas agora vocês estão festejando sobre alicerces. Eles estão chorando pelo passado, eles estão chorando por algo que não existia mais. Meu Deus, Deus está falando com alguém aqui. Tem gente perdendo tempo com ontem. Tem gente que está perdendo de celebrar algo novo de Deus para a tua vida, porque o ontem tem mais força do que o hoje na tua vida. E era para ser o contrário. É o hoje que tem que ter mais força do que ontem. O que é ontem, não volta mais. Mas nós ficamos contemplando muitas vezes como esses anciãos, chorando em alta voz, e em vez de se alegrar. Era um momento de alegria, era um momento para todos os jovens, porque os jovens não contemplaram o primeiro templo. Essa geração, eles não tinham visto o templo de Salomão, e eles estavam felizes, está bom, está ótimo, obrigado, glória a Deus. Não tem ouro, tem prata, mas está bom demais. Importante é a presença do Senhor. Só que os anciãos ficavam, mas antes era melhor. Antes eu era mais feliz. Antes eu estava mais contente. Antes. Passado. Sabe por que nós temos muitas pessoas hoje tristes, sem esperança? Passado. Sabe por que existem muitas pessoas hoje que não estão avançando? Porque o passado está te perturbando. Porque muitas vezes o passado quer te culpar de alguma coisa. O passado, ele quer dizer algo para o teu coração. Você tem culpa. Se você tivesse feito isso, não teria acontecido isso. Quem sabe, não era isso que esses anciões estavam sentindo. Se lá atrás eu pudesse voltar, eu faria de tal jeito. Mas não tem como voltar. Agora é novos alicerces,
é novo tempo. Só que eles estavam construindo o templo no mesmo lugar. No mesmo lugar. Só que Deus fala em Zacarias, que aqueles montões ia se tornar plano. O que Deus estava dizendo? Vocês estão vendo uma montanha de destruição, de escombro, mas tudo isso vai sumir da tua vida. O que Deus quer dizer? Este passado, que é só um monte de escombros na tua vida, que ficou somente pedaço, Deus está dizendo: estou tirando da tua vida esse passado dolorido, estou tirando isso que te faz chorar, porque agora vou fazer um caminho novo. Eu sinto o Senhor aqui nesta igreja. Eu vou fazer algo novo na tua vida. Quem está aqui comigo, dá um glória a Deus. Fala assim: Deus é Deus de coisas novas. Veja, esses homens velhos, eles ansiavam pelo quê? Bons e velhos tempos. Mas muitos problemas que acontecem dentro de casa, às vezes famílias, porque ficam olhando para coisas que aconteceu lá atrás. Você não veio aqui à toa essa manhã. Não foi o homem que te trouxe. Foi o Senhor que trouxe você. Cada um de nós que estamos aqui. Nós não viemos aqui por uma obrigação. Nós viemos aqui porque o Espírito Santo falou comigo e me trouxe. Falou com você. Vai para a igreja. E Deus não quer que você caminhe mais desse jeito. Deus não quer mais você assim. Deus está levantando novos alicerces na tua vida. Vou te falar de novo. O alicerce, se ele não for bom, nada para de pé. E esse alicerce era um novo alicerce. Mais estrutura, mais forte. Mais forte. Mais forte. E o que você está vivendo hoje, mesmo que seja só alicerce, eu não estou vendo ainda, mas estou vendo o alicerce. Deus fala para você: já começa a fazer festa, já começa a celebrar e a cantar. Vai na tua casa hoje, liga o louvor bem alto, dá glória a Deus. Vai na tua casa hoje, quando estiver almoçando, coloca um louvor para tocar. Tem tanto louvor para tocar no YouTube e outros aplicativos. Coloca lá para tocar, toca. Deixa tocando. Sai das notícias, sai um pouquinho da notícia. Essas notícias estão contaminando, estão trazendo confusão. Deixa. Deus está no governo de todas as coisas. Ele é o Senhor, Ele está sobre a nossa vida. E o melhor de Deus está chegando para mim e para você. Nós não dependemos do homem, nós dependemos dEle. É dEle que vem meu socorro. E a Bíblia diz: Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Ele é Deus, Ele é o Senhor. E Ele está aqui falando com você: para de olhar para os escombros. E muitas vezes a sua lágrima, às vezes, muitos não entendem que a sua lágrima não é de alegria. Aí Deus, Ele chega, Ele levanta Zorobabel, Ele levanta um homem cheio do Espírito Santo e fala para Zorobabel. Ele diz: não despreze os pequenos começos, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, a ver o prumo na mão de Zorobabel. Sabe o que Deus está dizendo? O que você está vendo hoje é humilde. Não é o que você viveu, mas Deus está dizendo: não despreze. Está começando tudo novo. Tudo novo. Quem está sentindo a presença do Senhor? Porque eu estou sentindo algo muito forte aqui. Por isso que aqui muitas vezes nós falamos: olha, não podemos desprezar os pequenos começos. Realmente nós não esquecemos da onde Deus nos tirou. Mas literalmente essa passagem, Zacarias capítulo 4, versículo 10: não desprezar os começos humildes, os pequenos começos e humildes, é literalmente para aquele povo, um ancião, aqueles sacerdotes choravam pelo antigo templo. Aí Deus está dizendo: poxa vida, eu estou aqui perto de você, eu estou do teu lado, eu nunca te deixei.
Mesmo que um tempo você estava vivendo num lugar que parecia que não era teu, porque às vezes parece, né, irmãos? Que nós moramos na nossa casa, mas parece que a nossa casa não é nossa. Parece que o ambiente está esquisito, né? Porque eles estavam em Babilônia, que não era a casa deles. E Deus trouxe eles de volta para Jerusalém. Jerusalém significa casa de paz. Aí eles estavam chorando. Aí Deus falou assim: ei, pare de chorar. Pare de chorar, vai. Não despreze este começo na sua vida. Não despreze. Você está pensando que lá atrás era muito melhor, que lá atrás você era mais o tempo do ouro, das maravilhas. Aí Deus está dizendo assim: e se eu disser para você que agora vai ser melhor do que ontem? Quem está aqui? Se eu disser para você que eu vou fazer na tua vida, mesmo você não vendo o ouro ou a prata, achando que não tem, mas eu sou dono e vou mandar. Mesmo você achando que nunca mais você vai se alegrar, mas eu estou dizendo: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Quando Deus fala isso, Deus está dizendo assim: olha, pode ser que o que você está vendo não é tão interessante como antes, mas Deus está dizendo: o que eu vou fazer agora é muito melhor do que ontem. A unção vai ser dobrada, a alegria vai ser dobrada, a bênção vai ser dobrada. Eu sinto Deus aqui neste lugar, nesta igreja. Fala assim comigo: vai ser muito melhor. Você pode dizer para 3 pessoas ou para uma, como sei lá, que se quiser, e fala assim: irmão, vai ser bem melhor. Agora eu encerro aqui no versículo 13, diz: de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Tinha mais gente alegre do que gente triste, pelo que Deus começou a fazer. Nem sempre muitos vão se alegrar, mas a maioria estava feliz pelo que Deus começou a fazer. Então se prepare, irmão, que às vezes dentro do lar nem sempre todos conseguem enxergar da forma que você enxerga, mas Deus está fazendo algo tão abundante na vida deles, tão abundante, que diz que a alegria era tão grande que não se conseguia ouvir a voz de choro. Então quer dizer que a alegria era muito maior do que a tristeza. Vou falar de novo: a alegria era muito maior do que a tristeza. Fala comigo: a alegria era muito maior do que a tristeza. Quem está entendendo aqui? Então Deus trouxe eu e você aqui esta manhã. Não viva do passado. Trabalhe. Vai para cima. Te feriram, te deixaram em pedaços, tua família está em pedaços. Vai desistir agora? Vai parar de lutar? Vai jogar tudo para o ar? Já reparou que muitos de nós têm uma mania de dizer, quando estamos diante disso, como dizer: eu desisto, não quero mais saber? É isso que você vai fazer? Enquanto Deus está dizendo para você: restaura o altar. Você está aqui na igreja restaurando o altar. Não fique se culpando por algo que aconteceu lá atrás. Já foi, Deus quis assim. Se algo aconteceu na vida deles, foi por culpa de outros. Mas Deus está dizendo: não chore mais pelo antigo, se alegre pelo novo que está chegando. Quem está aqui? Você pode olhar para quem está do seu lado e segurar na mão dele e falar assim: vamos parar de chorar pelo antigo, vamos chorar pelo novo, se alegrar pelo novo. Coloque ele de pé e glorificando o nome de Jesus.